Se você está iniciando no ramo da costura agora e não sabe por onde começar, como dar os primeiros passos, assista o vídeo até o final que eu vou te dar uma verdadeira aula sobre costura. Oi gente, meu nome é Milena. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a máquina de costura. No meu caso eu vou mostrar para vocês a máquina doméstica, alguns exercícios iniciantes que vocês podem fazer tanto na máquina doméstica quanto na industrial, a reta industrial, como funciona e como cada pecinha se chama e para que elas servem. Eu desenvolvi um mini curso para quem está iniciando no ramo da costura. É no primeiro link aqui embaixo na descrição, um mini curso gratuito, onde tem 7 aulas, onde as aulas são sobre a máquina reta industrial, over e a doméstica, exercícios que vocês podem fazer nessas máquinas, sobre tecidos também, como identificar o avesso, o direito, como fazer o corte do tecido em tecidos estampados e também iniciando na modelagem, como retirar as medidas nossas e da cliente, materiais que a gente precisa para começar a modelar e a nomenclatura. Então, só clicar aqui no primeiro link aqui na descrição e ir lá se cadastrar para receber o mini curso. E é totalmente grátis. Então, vamos começar a nossa aula. Essa é a minha máquina, essa aqui é a minha máquina doméstica, tá? Da Singer, ela é o modelo Start, é 1306, se eu não me engano, o modelinho dela, tá? Eu vou primeiro apresentando os pontos para vocês, vou explicar o que é o ponto, como é que a gente utiliza, depois vou explicar a questão do que serve cada coisinha, cada aparelhinho na máquina. Primeiro, nesse meu modelo, ela tem esse volantezinho aqui que gira, tá? Cada volantezinho, conforme tu vai deixando nesse pontinho aqui, é o que determina o ponto que vai ser costurado. Por exemplo, esse ponto reto, que é esse ponto mais simples que a gente mais utiliza, que é o ponto para que a gente faz fechamento de peças, tudo praticamente a gente usa só esses. E o que seria o ponto? O ponto, além de ser para fechamento, como que a gente forma o ponto? A gente precisa de uma linha na base superior e na base inferior que faz a união, o entrelaçamento dessas duas linhas que cria o ponto, tá? Nessa minha máquina, ela tem 3 tamanhos de pontos, tá? Tem o menorzinho, mais justinho, tem o médio e tem o mais largo. O que eu mais utilizo é o médio, porque ele é um mediano intermediário entre os dois, não é nem muito fechado e nem muito aberto. Nessa minha máquina também, ela tem os outros pontos, que são os pontos de zigue-zague, que servem para quê? Quando a gente não tem uma máquina overlock, que é aquela que corta o tecido, que faz o acabamento no tecido para que não haja o desfiamento do tecido, a gente pode fazer na doméstica o ponto zigue-zague. A mesma coisa que o ponto reto, a gente tem o zigue-zague bem pequenininho, médio, grande, e a gente tem esse daqui que é o pontilhado, tá? Que ele parece um monte de pontinho. Nesse meu modelo de máquina, ela tem esses dois, que esse aqui é tipo um zigue-zague e esse aqui é tipo um broderie, assim, um efeitezinho que a gente utiliza muito para fazer algum acabamento na peça, não para união de tecidos, mas só um acabamentinho, que ele é tipo um desenho no tecido. Então a gente só utiliza para isso. E essa minha máquina, ela é uma caseadeira. O que é uma caseadeira? Ela faz casa de botão, tá? Então esses 3 pontos aqui a gente utiliza para fazer a casa do nosso botãozinho, tá? Para transformar a nossa costura em casa. Eu vou mostrar as sapatas que veio com essa minha... Uma outra coisa que é a identidade das máquinas domésticas, tá? A máquina doméstica, ela tem esse compartimento aqui, ó, que aqui vem, pelo menos na minha, tá? Vem o que veio na máquina, por exemplo, as bobinas, as agulhas, as sapatas, tá? E a gente utiliza essa parte aqui, esse braço, para quando a gente precisa fazer uma bainha que ela é circular. Daí a gente encaixa aqui e vai fazendo a bainha conforme a costura, tá? Nessa minha máquina aqui, nesse meu modelo, o que diferencia muito é de modelo para modelo, de marca para marca, tá? O que vem com a máquina. No caso dessa minha, ela vem uma sapata normal, universal, que é a sapata que a gente costura tudo praticamente. Ela veio algumas bobininhas que a gente utiliza, que a bobina ela vai na parte inferior da nossa máquina, onde a gente vai fazer o entrelaçamento com a linha de cima, tá? Então a bobina, essa caixinha aqui, essa rodinha, ela vai aqui dentro cheio de linha. A minha máquina também, ela veio algumas agulhas
da própria máquina, da própria marca da máquina. E veio essa minha sapata aqui, que é pra colocar, pra fazer casa de botão, tá? Veio essa sapatinha aqui também pra gente colocar zíper. E veio essa pecinha aqui, que é a pecinha que a gente utiliza pra abrir os parafusinhos daqui, tá? Essa minha máquina, ela é uma máquina bem simples, tá? Que elas têm os pontos mais importantes que a gente vai precisar, tanto de reta, quando a gente não tem uma overlock, a gente pode utilizar o zigue-zague. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, alguma camisa com botão, a gente pode utilizar o ponto para fazer as casas. Então ela é uma máquina bem para iniciante, que tem tudo que é essencial, tá? Então só com ela vocês conseguem fazer várias e várias peças, tá? Tanto com ponto só de reta, quanto com acabamento também, porque ela tem essa parte de pontos em zigue-zague. Bom, agora eu vou colocar esse meu compartimento aqui e vou explicar para vocês a questão dos pontos da máquina, tá? Os pontos que a gente vai, para vocês conhecerem melhor. Vamos começar com esse daqui. Esse daqui é o que a gente chama de ponto de retrocesso, tá? O retrocesso para que serve? Por exemplo, se a gente fizesse uma costura reta, provavelmente quase 100% a nossa costura ia começar a se abrir. Então, para isso não acontecer, a gente dá um retrocesso, que é o quê? É o mesmo ponto de reta, só que ele vai e volta, vai e volta. Isso faz com que a nossa costura ela fique mais firme e não se abra. Com o tempo, até mesmo vai usar a peça pela primeira vez, se abrir toda. Então, é uma alavanquinha bem importante. Para a gente utilizar o retrocesso, como é que a gente vai fazer? A gente vai pisar no pedal, que é essa pecinha aqui. A gente vai apertar o pedal, que é essa outra peça aqui que vem junto com a máquina, que o pedal vai fazer a nossa máquina ligar, na verdade, vai fazer a nossa máquina dar os pontos, tá? Que esse pedal é engatilhado na parte, ó, engatilhado através dessa parte aqui, na lateral da minha máquina, ó. Ele vai engatilhado aqui. Aqui em cima ela fica o meu botão de ligar e desligar da minha máquina. Então, para dar o retrocesso, a gente vai pisar no pedal, onde o meu ponto vai começar a funcionar. Vou puxar a alavanca para baixo e ele vai voltar para trás o ponto, vou soltar, ele vai começar para frente novamente. Depois eu vou demonstrar para vocês direitinho. Outra peça extremamente importante da máquina é essa meu volante aqui, onde a gente vai sempre girar pro nosso sentido, para ele criar o ponto, tá? Se a gente girar o ao contrário, vai acabar estragando a máquina. Então, é sempre pro nosso sentido. Para quê? Para que serve isso daqui? Para quando a gente for fazer alguma costura com algum detalhe que a gente não tem tanta confiança ainda na máquina, a gente pode fazer esse ponto manual aqui pelo rolante, tá? Essa parte aqui, esse rolantezinho pequenininho cheio de números. Esse aqui é a tensão da nossa linha, tá? O que é a tensão da linha? É quando a linha está extremamente justa e isso até às vezes faz com que o tecido enrugue e arrebente, tá? Então, geralmente a gente deixa na tensão 4 quando é a doméstica, tá? Pode ser, muda de modelo para modelo a posição dessa tensão, às vezes muda a posição desse rolantezinho para outro lugar da máquina, tá? Mas a minha, como é mais simplesinha, ela fica aqui perto do meu volantezinho aqui. Essa parte aqui superior de passar linha, na parte superior encher bobina, tudo isso eu tenho um vídeo que eu explico bem direitinho como passar a linha, até para esse não ficar tão comprido. Então eu vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem e aprenderem a passar a linha na reta, encher a bobina, a como colocar a bobina aqui embaixo, é bem fácil, tá? O que eu vou mostrar agora pra vocês vai ser os pontos que a gente pode fazer, que são pra gente praticar, pra gente criar um domínio na máquina, tá? Pra gente criar mais confiança. São exercícios simples, que vocês podem pegar um retalhinho de tecido. Eu peguei um algodão cru e fiz uns desenhinhos com uma caneta mesmo. Fiz um movimento em onda pra gente criar o domínio, pra mexer o tecido. Fiz uns quadradinhos assim pra conseguir fazer esses pontos bem retinhos, bem bonitinhos. Fiz um círculo aqui, bem à mão livre, mas vocês podem pegar uma caneca só pra vocês se acostumarem a fazer os círculos. Fiz uns triângulozinhos aqui pra gente aprender a fazer esses pontinhos bem certinhos, tá? Isso tudo muito à mão livre, e aí vocês podem pegar um retalhinho e começar a praticar na máquina. Daí eu vou
até mostrar pra vocês a questão do retrocesso também. Agora, então, a gente vai começar a costurar, fazer os nossos exercícios. A primeira coisa que eu fiz foi só ligar minha máquina no meu botão ligar e desligar. Agora, eu vou levantar a minha sapata, que seria essa coisinha aqui, ó, que faz com que a gente crie um peso em cima do tecido e firme o tecido, tá? Que é nosso guia. Algumas máquinas a gente levanta a sapata por aqui, por essa alavanquinha aqui, ó. E tem algumas que são mais atrás ou mais pra frente, a minha é mais aqui. Vou levantar minha sapatinha, vou posicionar o meu tecido e vou baixar a minha sapata. Eu vou regular no meu ponto médio, tá? Na reta média, com o meu pontinho médio. Vou baixar aqui. Esse rolante, o que eu comentei com vocês? A questão de fazer um ponto manual. Eu vou só firmar a minha agulha no meu tecido. Vou firmar minha agulha no meu tecido pra ficar mais fácil. Firmei a minha agulha, porque se eu levantar minha sapata, ó, meu tecido, minha agulha vai estar ali bem de boa. Isso vai dar mais segurança e o acabamento vai ficar muito mais bonito também. Agora a gente vai dar o retrocesso. Vou baixar meu retrocesso e vou pisar no meu pedal. Vocês vão ver que a minha agulha vai voltar para trás. Ó, eu já fui para trás, soltei a minha alavanca e ela já veio para frente. Mantive a minha agulha firme e vou começar a movimentar o meu tecido para que fique bem direitinho essa costura. E agora eu só costuro reto. Sempre com a agulha, quando vocês pararem de costurar, mantenham ela fixada no tecido para ser mais fácil e vocês não perderem a costura. Vamos lá, vocês podem ir bem devagarzinho. Uma dica, vocês vão apertando o pedal. O bom da máquina doméstica, ela é uma máquina lenta, tá? Mas tudo vocês têm que calcular, vocês têm que ir com calma na hora do pedal para vocês terem esse domínio. E no tecido também, e movimentando ele conforme for o desenho. Aqui, ó, vou fazer um pontinho manual, vou levantar minha sapata, vou mover meu tecido. Se eu quiser, eu posso fazer uns pontinhos manuais aqui, sempre com o meu rolante virado para mim. Virando para mim, ó. Levantei, agora eu vou de novo. Agora, como aqui ela é mais dificilzinha, eu vou fazer meus pontinhos manuais. Ó, sempre com a agulha estacionada, vou virando o meu tecido conforme vai sendo mais fácil para mim. Até eu faço muito ponto manual para ficar bem direitinho. Agora eu vou fazer minha costura. Eu vou dar o meu retrocesso também. O meu retrocesso ele tem que ser no início e no final. Levantei minha sapata, puxei o meu fio, cortei e aqui, ó, ficou a nossa primeira costurinha, bem direitinha. Agora vamos pro segundo. Mesma coisa, levantei a sapata, baixei, vou dar meu retrocesso, vou clicar aqui e vou dar o meu pontinho. Vou fazer alguns pontinhos manuais, que esse exercício é pra gente deixar os pontinhos bem quadradinhos. Firmei a minha agulha, virei, baixei minha sapata, vou reto agora. Fiz 2 quadradinhos para vocês verem como é que fica. A gente tem que sempre estar cuidando dessas partezinhas aqui. É bem chatinho tentar deixar isso aqui bem retinho, tá? A gente vai fazer o círculozinho. Mesma coisa, sempre movimentando o tecido pra gente conseguir deixar melhor possível, dando retrocesso. Nesse caso, como eles vão se encontrar no mesmo lugar, eu não vou dar retrocesso ainda, só no final. Vou indo. O meu círculo ele parece mais um ovo de tão estranho que tá, porque eu fiz mais à mão, mas vocês podem fazer ele com uma xícara para ficar bem certinho. O que eu tô fazendo mais é no olho mesmo. Sempre me guiando aqui pelo tecido. Agora eu vou começar a dar o retrocesso quando se encontrar ali. Agora eu vou dar o retrocesso, vou fazer um pontinho reto e volto. O meu ficou mais um oval do que um círculo, mas já para treinar já tá bom. Agora a gente vai fazer o último exercíciozinho, que é parecido com aquele quadradinho, mas eles são triângulos. Fazer a mesma coisa, fazer o retrocesso no início e no final. E controlando o tecido e fazendo alguns pontos manuais. Levantei com a agulha firme. A dica é a agulha fixada no tecido. Ó, fiz 2 para vocês conseguirem enxergar. É chatinho de fazer para tentar deixar bem certinho, mas na prática
a gente vai conseguindo fazer. E essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Não esqueça de se cadastrar no mini curso aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!